Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para trazer as informações sobre o mercado da soja. Cotações recuaram lá em Chicago nesta quarta-feira. Quem vai ajudar a gente a entender um pouco melhor essas movimentações é o Marcos Araújo, analista da Agrinvest, já está aqui conosco por vídeo. Marcos, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Guilherme, muito boa tarde. Também uma grande alegria, um prazer falar com vocês. Marcos, vamos olhar para o mercado de hoje, o que influenciou nessas baixas lá em Chicago nessa quarta-feira? Maravilha, Guilherme. Hoje é um dia aí de grandes influências externas, macroeconômicas. Hoje é super quarta. Tivemos agora há pouco o anúncio por parte do Banco Central norte-americano com a manutenção da taxa de juros entre 4,25% e 4,5% e a possibilidade de dois cortes nas próximas reuniões, totalizando 50 pontos base. Aqui para o Brasil, logo mais após o fechamento do mercado, nós teremos a decisão do Copom em relação à nossa taxa Selic. Há uma unanimidade do mercado que ocorra um aumento de 1% na nossa taxa Selic, saltando de 13,25 para 14,25. Portanto, Guilherme, um juros americano de 4,25, um juros brasileiro de 14,25. Um grande diferencial de juros no Brasil para os Estados Unidos e isso incentiva os investidores americanos a trazerem dinheiro aqui para o Brasil. Reflexo disso, fortalecimento do real contra o dólar. Nesse momento, o real ganhando 0,6% frente ao dólar, Guilherme, cotado a 5,636. E aí, Marcos, se a gente olhar daqui para frente, o que pode movimentar essas cotações, tirando essas influências macroeconômicas que outros fatores têm ali no radar do mercado? Então vamos lá. O efeito da taxa de câmbio acaba comprimindo os preços da soja em reais, que por sua vez, menor preço da saca de soja em reais tira do produtor o ímpeto de venda, e uma forma da trade conseguir comprar essa soja para cumprir seus programas de exportação seria um aumento dos prêmios que nós chamamos de bases. Numa plena safra brasileira ao redor de 170 milhões de toneladas, temos preços bem elevados nesse momento, para abril, maio, em torno de 86, 88 centavos de dólar por bushel, acima do vencimento maio. E pensando nesse cenário que a gente destacou, Marcos, produtor brasileiro que está finalizando essa colheita, finalizou essa colheita há pouco, como é que ele pode se posicionar no mercado? O que ele tem que ter em mente e analisar antes de fechar uma nova comercialização? Ele tem que ter em mente a não ser rezador. Tem que rezar para vir chuva. No mercado, nós temos que ter atitude no gerenciamento do risco de preço. Se você é um produtor que está capitalizado, tem condição de manter essa soja armazenada, e você fazer um hedge sobre Chicago novembro e dólar futuro novembro, apostando nessa escassez da soja no decorrer do segundo semestre, é uma operação que faz sentido esse custo e ganho. Porém, nós temos que tomar cuidado agora. Tem os vencimentos 30 do 3, 30 do 4. Muitos aí não fazem uma estratégia de comercialização, toma a sua decisão de venda em função do fluxo de caixa. Aí o cara fica estrangulado, aí vai ter que vender soja a qualquer preço, no prazo de pagamento que tiver rápido, e aí os compradores pisam na garganta do camarada para que ele consiga honrar seus compromissos do 30 do 3 e 30 do 4. Então toma muito cuidado quando você não leva a sério a tua comercialização e você trabalha a tua decisão de venda baseada no teu fluxo de caixa. Guilherme, vamos lá. Nós temos muitas peças nos tabuleiros aí falando de soja. Dia 31 de março agora, nós temos o relatório de intenção de plantio nos Estados Unidos. A expectativa é que plante-se mais milho e reduza a soja. Isso por si só é uma boa notícia para o mercado da soja. Então vamos lá. Também, paralelamente a isso, nós temos que acompanhar, em junho, podendo ser antecipado uma possível essa reunião entre o Trump e o Xi Jinping. Se vai ou não intensificar essa guerra comercial ou um possível acordo entre eles que poderia fazer com que a China continuasse eventualmente comprando a soja americana, tirando essa demanda do Brasil, tá? Então esse é um fator também de preocupação para nós aqui no Brasil. Toma cuidado com esse dólar, né? Esse diferencial de juros. O mercado deixou de lado agora essa preocupação do risco fiscal do Brasil. Lula colocou um freio na boca, está parando de falar abobrinha. Isso daí dá força para o real ganhar valor frente ao dólar, Guilherme.
e preocupação de preços menores da soja ao produtor. Com essa safra aqui no Brasil já praticamente encerrada, Marcos, o olhar vai começar a se voltar cada vez mais para essa intenção e para esse plantio lá nos Estados Unidos, né? Isso, Guilherme. Então, agora, dia 31 de março, sai o relatório de intenção pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos tomar esse cuidado aí, tá? E, infelizmente, Guilherme, você tem uma conjuntura econômica da China. O governo chinês tem injetado incentivos econômicos para melhorar a economia chinesa, porém, a população chinesa já meio que virou a curva do sino, ficando uma população mais velha. Então, a questão do hábito do consumidor, o hábito de consumo, gosto e preferência, você tem hoje uma produção de proteína animal muito estagnada na China. Não vem acompanhando todo esse ritmo de crescimento desses últimos anos agora da área de soja, principalmente no Brasil. A área mundial de soja nos últimos anos cresceu 22 milhões de hectares. Então foi um aumento muito grande e que ainda a produtividade da soja não teve todo o potencial a ser explorado, exposto, devido às adversidades climáticas que houveram. 3 laninhas, um El Niño e agora também um laninha que pegou parte do Paraguai, sul do Brasil e Argentina. Então, Guilherme, me preocupa ao ponto, o produtor rural tem cada vez mais aumentado a área de soja, o mundo não está tendo todo esse apetite por todas essas 22 milhões de hectares que houveram de incremento no mundo, já que o consumo de proteína animal no mundo, a produção, tem ficado num ritmo menor do que o aumento da produção, da oferta. E você destacou também, né, Marcos, essa possibilidade de conversas, de acordo entre Estados Unidos e China. Esse cenário de tarifas, retaliações também tem ocupado um espaço importante no radar do mercado, né? Certamente, isso daí está bem preocupante. Você vê hoje, né, que a comercialização agrícola, a agricultura se tornou um negócio global, com efeitos geopolíticos, efeitos da energia, né, cada vez mais o componente energético influenciando aí a formação de preços das commodities agrícolas. E não é só soja. Nós temos aqui no Brasil a questão desse possível aumento de 27% para 30% a mistura de etanol na gasolina. Os Estados Unidos cortando a importação do UCO, né, o óleo reciclado, né, reaproveitável. Aí você tem uma menor produção do óleo de palma na Indonésia, Malásia, e um aumento da demanda do óleo de soja no mercado norte-americano. Então, dentro desse balaio aí, você vê hoje a formação do preço muito volátil, né, sem contar o câmbio disso tudo, né, Guilherme? Marcos, resumindo, então, muitos pontos de atenção para o produtor nesse momento para tentar formar um cenário e tomar uma decisão correta de venda, né? Exatamente. Além disso também, Guilherme, vale a pena nós falarmos essa questão da previsão climática para o mês de abril, que vai ser crucial para a definição do tamanho do potencial produtivo do milho safrinha 2025 aqui no Brasil. Nós temos agora uma euforia no mercado físico do milho, né? Tem muito animador de plateia aí falando milho a R$ 100, porém, com esse recuo do campo, a Argentina com em torno de 12% do milho colhido, apenas. Portanto, hoje, se você fizer uma conta de importação do milho da Argentina, para final de abril, esse milho chega no porto de Mituba, R$ 86,60 o milho na saca. R$ 86,60. Se você colocar R$ 5,40 de frete para o oeste de Santa Catarina, Guilherme, esse milho importado chega em Santa Catarina a R$ 92,04 uma saca. Será que esse milho vai a R$ 100 pelo interior do Brasil? Essas regiões mais próximas do porto, faz sentido você importar o milho. É pouco provável, por exemplo, que uma unidade em Goiás importe milho, que uma unidade do Mato Grosso importe milho, porque fica muito caro esse milho, dá sustentação para o preço do milho no interior subir. Porém, a tua região de Campinas, Mogi Guaçu, Paraná, Santa Catarina Sul e o Rio Grande do Sul tem essa possibilidade de importação. E para o Nordeste e para o Brasil, esse milho chega ainda mais barato se vier dos Estados Unidos. Guilherme. Marcos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Vamos lá, realmente, então, agora o produtor toma atenção em relação à soja. Para o milho safrinha, com essa diversidade climática, o ideal é você comprar um seguro de baixa, put, ao invés de estar vendendo a termo, porque os preços de paridade de exportação estão inferior ao que você estiver negociando na B3. Então, portanto, o produtor rural
deveria olhar com carinho a compra de put, seguro de baixa de milho na B3. Para maiores informações, pode contactar a nossa mesa de operação, o DDD 41 3094 0220 é o nosso telefone da mesa de operações de derivativos da Agrinvest. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente siga acompanhando todo esse cenário, essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima. Conte conosco. Um abraço, Guilherme. Tudo de bom. Esse é o Marcos Araújo, analista da Agrinvest, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços da soja no mercado nesta quarta-feira e também os pontos de atenção que é preciso ter olhando daqui para frente. Marcos destacando uma quarta-feira bastante influenciada por dados macroeconômicos, dados externos, definição das taxas de juros nos Estados Unidos, divulgação da taxa de juros aqui no Brasil daqui a pouquinho, depois do fechamento do mercado. Isso também influenciou o câmbio, o dólar caiu ante ao real nesta quarta-feira e tudo isso influenciou em quedas para a soja lá na Bolsa de Chicago, também uma depreciação do preço da soja em reais pagos ao produtor aqui no Brasil. Pontos de atenção daqui para frente, o Marcos destacando o próximo dia 31. Divulgação do relatório de intenção de plantio dos Estados Unidos pelo USDA, trazendo expectativas de plantio de soja e milho. Há uma expectativa do mercado para uma redução da área de soja em detrimento de um aumento do milho. Isso pode ser um fator positivo para os preços olhando para frente. Ao mesmo tempo, há expectativas de um acordo, de um encontro, uma possível acordo entre China e Estados Unidos, o que poderia reduzir essa guerra comercial e aí aumentar as expectativas de exportação de soja dos Estados Unidos para a China, o que também pode trazer um movimento de alta para as cotações em Chicago. No meio de tudo isso, importância também de olhar para dólar, para câmbio, para essas movimentações da economia e um produtor brasileiro bastante atento a todas essas movimentações antes de avançar mais com a sua comercialização da safra que está perto do fim aqui no país. O Marcos também destacando um cenário de atenção para o milho, que tem preços bastante positivos no mercado físico neste momento, mas o Marcos destacando uma importante atenção olhando para o segundo semestre e para o clima, para o desenvolvimento dessa segunda safra, que pode trazer movimentações importantes para os preços, especialmente olhando no segundo semestre para o milho aqui do Brasil. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações lá na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Começando com a soja, você vai ver aí na sua tela as movimentações negativas que o Marcos destacou e explicou aqui pra gente. Contrato maio 25 fechou a 10 dólares e 8 centos o bushel, queda de 4,50 pontos. O julho 25 caiu 5 pontos, valendo 10 dólares e 21 centos o bushel. Agosto 25, valendo 10 dólares e 18 centos o bushel, queda de 5,50 pontos, enquanto o setembro 25 valeu 10 dólares e 5 centos o bushel, queda de 5,25 pontos. Agora vamos para o milho, que teve movimentações em campo misto nesta quarta-feira. O maio 25 subiu 3,25 pontos, foi cotado a 4 dólares e 62 centos o bushel, enquanto o julho 25 valeu 4 dólares e 69 centos o bushel, elevação de 1,25 pontos. Da parte de baixo da tabela, o setembro 25 caiu 2 pontos, sendo cotado a 4 dólares e 45 centos o bushel, enquanto o contrato dezembro 25 valeu 4 dólares e 51 centos o bushel, perda de 2,75 pontos. Agora, para a gente encerrar, as cotações do trigo, que nesta quarta-feira também recuaram lá em Chicago. O maio 25 valeu 5 dólares e 63 centos o bushel, queda de 1,50 pontos. Julho 25 caiu 2 pontos, foi cotado a 5 dólares e 80 centos o bushel. Setembro 25 valendo 5 dólares e 96 centos o bushel, uma queda de 2 pontos, enquanto o dezembro 25 valeu 6 dólares e 20 centos o bushel, uma queda de 1,75 pontos. O fechamento do mercado da soja de hoje vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a programação da TV Notícias Agrícolas está de volta, daqui a pouquinho tem o fechamento de mercado com Alexander Horta, tem também Conexão USA nesta quarta-feira para você acompanhando a TV NA. Eu sou Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais programação para você acompanhar ao vivo aqui na TV NA. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.